Olá, boa tarde, né? Hoje, conforme prometido, vou contar um pouco da minha história e mostrar para vocês que a vida não foi tão florida como eu queria que fosse, mas tive muitos anjos no meio do caminho que me ajudaram bastante. Então vamos lá. Bem, quando a gente nasce com HD limpo, puro, tranquilo, e esse HD é formado ao longo da nossa vida, né? Com o que os nossos pais vão nos demonstrando, vão nos ensinando, vão sendo o nosso ponto de referência, né? O nosso ponto o nosso alicerce, né? Então a gente vai vendo neles o que a gente vai criando dentro da gente, né? Coisas boas ou coisas ruins, mas a gente vai se adaptando, né? Vai formando aquele HD, né? Então até os 13 anos eu tenho boas lembranças da minha infância, porque minha mãe foi um grande alicerce na minha infância. Minha mãe foi uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci, sempre trabalhou e estudou muito, era funcionária pública, né? E meu pai era um boêmio que vivia todos os dias bebendo, né? Ele trabalhava, mas quando acabava o trabalho, ele ia para os bares beber, né? Gastava o dinheiro dele todo na rua, com farra, com mulheres, com amigos. E tinha muitos amigos, né? Porque pessoas assim normalmente têm muitos amigos, né? Que são amigos, né? E minha mãe veio tentando dar de tudo melhor pra gente. Num determinado momento do casamento da vida dos meus pais, meu pai exigiu, queria muito filho homem, e minha mãe concedeu esse pedido, né? Porque eu acho que o homem só pode ser pai quando a mulher quer que ele seja, quando ele merece ser pai. Mas o amor que a minha mãe tinha pelo meu pai era um amor incondicional, era um amor doentio, um amor avassalador. E então ela se sacrificava de todas as maneiras para tentar nos suprir, ser o alicerce da casa, né? E aturar esses desrespeito dele. Mas, então, até os 13 anos foi perfeito assim. Minha mãe fazia todo o possível, né? Nós, domingos, íamos à missa, depois íamos à casa dos avós, ou almoçávamos fora, mas sempre por conta da minha mãe, meu pai deixava bem claro, né? Os meus passeios, como eu idolatrava meu pai, os meus passeios com meu pai era em botecos, em peladas, em pagodes, em morro, em sinucas, em clubes, em lugares, em estádio de futebol, no Maracanã ou no estádio do Vasco da Gama, porque ele era vascaíno. Então, para que eu acompanhasse meu pai, eu ia para atrás dele, para que eu tivesse um pai por perto, né? Não tenho lembranças do meu pai em cinema, não tenho lembranças do meu pai em shoppings, não tenho lembranças do meu pai em lugares de crianças, né? Então, aos 14, minha mãe, que fez de tudo até os 13 anos, eu fiz balé, jazz, sapateado espanhol no Clube Municipal por muitos anos,
fiz curso de datilografia, fiz curso de etiqueta, modelo, manequim, meu irmão taekwondo, jiu-jitsu, natação, eu também natação, e minha mãe se desdobrando a 1000 por hora. Minha mãe tinha secretária do lar, onde ajudava a gente, onde fazia as coisas pela gente, né? E só que quando chegou aos 14 anos, esse castelo de areia desabou. Desabou porque minha mãe, acho que aconteceu alguma coisa que passou despercebido por mim, e minha mãe tomou, por falta de expertise, tomou atitudes inusitadas, temperamentais, onde meu pai, como marido dela e tutor dela, internou ela, e aí ela veio perder toda a credibilidade que ela tinha no trabalho, perdeu a chefia, as gratificações, e chegou um tempo a perder até o salário porque estava fazendo tratamento. E com isso, eu tive que ir trabalhar aos 14 anos, né, para tentar ajudar dentro de casa, pagar uma luz e comprar as coisas para a gente comer, porque meu pai continuava na boemia, e meu irmão tinha que levar o lanche para a escola, a gente tinha que ter uma base de vida, né? Até eu achar que a minha mãe iria se reestruturar de novo. E dos 14 anos aos meus 17 anos foi piorando a situação, as crises foram piorando da minha mãe, porque meu pai foi fazendo pior e cada vez pior as coisas, e aos 17 anos, né, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como professora de natação, depois como datilógrafa, e depois vim pedir emprego ao meu tio, pai do meu pai, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração e muita gratidão, tanto a ele quanto à esposa dele, minha tia, que são pessoas maravilhosas, que graças a eles eu tive muita infância. Eu conheci o cinema através deles, eu conheci shoppings através deles, eu viajei muito com eles, as minhas férias eram com eles, então eles fizeram muito parte da minha vida. E eu sou muito grata a eles por causa disso. E eu fui pedir emprego ao meu tio como digitadora na época para poder ajudar a situação dentro de casa, porque o meu pai dizia para todo mundo que estava tudo bem, só que minha mãe estava tendo uns surtos, né? E não estava tudo bem. E eu tinha que ajudar dentro de casa. E eu comecei a trabalhar, só que eu trabalhando numa empresa do meu tio, eu não ia ser a Mariane Amaral, né? Eu ia ser a sobrinha do dono. Então, eu queria ser alguém, eu sempre quis ser alguém, eu sempre quis ter um status de competência, de habilidade, de profissional. E para isso eu saí dali e fui trabalhar em outro lugar como vendedora, atendente, né? Comecei a estudar à noite, trabalhar o dia inteiro para ganhar mais dinheiro, para poder ajudar mais a minha mãe. E engravidei aos 17 anos, onde eu com 17 anos me vi, enfim, num precipício, né? Que ia virar o caos total, geral, que com certeza meu pai não iria admitir nunca aquilo. E tomei vários remédios, né? Tomei vários chá, aquela coisa, e bati uma ultra e vi que na ultra a criança estava perfeita, estado físico, mas que a criança pudesse vir a problemas neurológicos ou psicológicos, mas não físicos.
E quando eu cheguei em casa para contar pro meu pai perguntou se eu iria casar, e eu disse que não. Ele perguntou se eu iria continuar com a criança, eu disse que sim. Então ele pediu para que eu procurasse meu rumo, que eu fosse atrás de quem era o pai do meu filho, que era meu namorado na época, que ele conhecia, que já estava cansado de frequentar minha casa. E realmente eu fui atrás dele. E ele, quando soube que eu estava grávida, ficou numa felicidade tremenda. Ele foi contra o aborto, é uma pessoa contra o aborto. E, enfim, eu não queria casar de maneira nenhuma, porque para mim o casamento era onde o homem mandava na mulher, tinha responsabilidade da vida da mulher. E eu tinha pavor disso, porque eu não queria ninguém me dominando, eu não queria ninguém me doutrinando. E o meu marido, o Renato, né, meu namorado na época, era 6 anos mais velho do que eu, queria viver, queria curtir a vida dele da maneira namoridos, né? Ele sustentando a minha filha, né? Vivendo junto, não sei o que passava na cabeça dele naquele momento, acho que nem ele sabia o que ele passava, porque eu também não sabia o que passava na minha vida. Então esse foi um dos momentos cruciais para mim na minha vida, onde ali eu percebi que eu estava sozinha, que as pessoas que eu achava que mais me amavam não me amavam o suficiente, nem a minha filha. Então eu aprendi a criar uma casca grossa, aprendi a ser uma pessoa diferente para poder ter uma estrutura de sobrevivência na vida.